estamos começando mais um CBC Cast, diretamente da Shot Fair Brasil, diretamente do IMB, quarta edição, primeira vez em São Paulo, obrigado, não precisei viajar pra Joinville, longe pra caramba, cara, de longe da minha casa, né, tem gente que mora lá, tá triste que na feira não tá sendo lá, né, cara. Estou aqui com a ilustre presença, cara, do pessoal do canal do Sobrevivência... Puta... Eu vou te dar uma dica, Sobrevivência Lismo. Fala, pessoal, não vou começar de novo, vou falar certo. Sobrevivência Lismo. Exatamente. Pô, mas também que ideia de gírico, né? Uma palavra de 18 letras. Complicado. Mas é isso que chama a atenção, viu, Júlio? É verdade, começa com trava-língua. Se passou do trava-língua, começa a dar certo. Cara, eu tô feliz demais, porque os caras têm quantos seguidores? Estamos chegando próximo de 3 milhões no YouTube agora. Não, já vamos começar com palmas, então. Demais. Legal. Prazer enorme ter recebido vocês aqui. Obrigado. Tiago e o Júlio. Opa! Junto comigo o Rafael Betarello, que é o gerente de vendas da CBC. A gente vai bater um papo para saber como tudo isso começou, como começou o canal, da onde surgiu a ideia. Claro, vamos lá. Como começou essa história? O canal tem mais de 12 anos, então vocês podem ficar aí, pega uma comida que eu vou ter que contar a história. Gente, começa lá atrás, né? Somente eu tava no momento onde eu fui escoteiro por muito tempo e eu comecei a ter uma ideia de falar, pô, quero começar a fazer vídeos de acampamento, mostrar para pessoas como acampar, porque eu sempre gostei de acampar. E aí as coisas avançaram, né, e eu comecei a interessar naquela ideia do movimento prepper americano, né, que tinha uma derivação chamada survivalism, né, que era o sobrevivencialismo, só que não tinha no Brasil. Achei isso, né? o nome do canal. Exato, mas boa. exato. E aí eu falei, cara, isso é legal, pô, porque eu aplico as mesmas métricas, as mesmas técnicas da sobrevivência na selva, na cidade. Ou seja, é uma maneira de você pensar como um sobrevivente em ambiente urbano. E quando você começa a observar o histórico de tragédias e catástrofes que acontecem na humanidade, o ciclo que envolve a humanidade, porque sempre tem, né, cara? A gente cresce, se explode, são ciclos constantes de repetição. Aí veio a pergunta, tá, mas e quando é que vem o próximo que se explode, né? Eu falei, cara, legal, vou começar a trabalhar esse tipo de conteúdo mais voltado para como é que você fica um pouco mais preparado quando as coisas dão errado. E aí a jornada começou a crescer drasticamente, né? A gente avançou por várias áreas diferentes, eu entrei no mundo das armas, me formei como instrutor, né? Nisso a gente teve várias pessoas que participaram do canal e hoje estamos eu e o Thiago, né, Thiago? Exatamente. O Thiago chegou depois, o Thiago é formado como bombeiro, né, Thiago? Fisicamente tô desde 2021 no canal, né? Então é pouco tempo perto da história toda, né? Exato. Antes você era sozinho. Não, nós tivemos várias pessoas que participaram conosco na trajetória. Colaboradores. Exato, e agora a gente está naquele ponto onde eu diria que talvez seja o momento mais próximo do ideal. Porque o sobrevivencialismo, antes de mais nada, ele não é uma prática, ele é um estilo de vida. Um sobrevivencialista, ele quer buscar por uma vida de qualidade, onde ele consegue, em grande parte, produzir os seus próprios recursos. Então, por exemplo, a semana passada, semana retrasada, tiramos 100 kg de mandioca da nossa roça. Exato, mas parece uma bobeira, né? Mas representa algo, né, Thiago? Exato, é diminuir as dificuldades em crise, basicamente. Exato. É o que a gente planeja, entendeu? Não é uma coisa de ficar sempre preocupado, não é nada disso. É realmente se preparar para uma vida normal, né? E com as dificuldades diminuídas por conta de ter se preparado. Cara, e um fato que você comentou também é porque as pessoas realmente só param para pensar nisso no momento de dificuldade. Imagine que você encontrasse por exemplo, imaginemos que a nossa nação tivesse incutido essa concepção de, cara, eu preciso ser apto, eu preciso estar pronto e em condições de, né? Imagine o quão diferentes seriam os impactos das questões das catástrofes que acontecem nesse país. Se cada pessoa tivesse um kit para 3 dias de sustainment, né? de manutenção ali. Por exemplo, a gente falou na questão do Rio Grande do Sul, né? Imagina que cada casa tivesse ali, cara, uma mochilinha com 3 dias de água, 3 dias de comida. O cara consegue subir que seja pro telhado. E ele vai passar por uma situação muito difícil, mas com uma taxa de sucesso de sobrevivência muito mais alta. Entende? Então, o legal do sobrevivencialismo é que ele é basicamente isso. Ele é uma construção para que, interessante que o Thiago pontuou, ele não é focado em paranoia. O movimento prepper americano é muito assim, meu Deus, quando as ogivas caírem e o mundo acabar, eu vou entrar no bunker. Nós não concordamos com isso. Né? O nosso objetivo eu, por ser sobrevivencialista, moro em um belo lugar, como a comida que a gente planta. Então, eu tenho uma excelente vida por conta da premissa de ser mais forte contra as adversidades. Exato. Na parte mais prática, o que a gente tenta divulgar é que não somos aqueles que correm ao mercado quando tem uma crise e acontece todo esse problema, né, de violência. Então, a gente não precisa disso porque a gente se preparou.
E vocês, eu queria saber, porque assim, isso é uma coisa muito interessante, né? Demais. Você está preparado? Eu tô até constrangido porque eu não tô preparado para uma crise aqui. Eu acho que vocês estão, então eu acho que eu já ficaria para trás aqui, né? Provavelmente. Sim. E as pessoas, você falou da questão da paranoia, né? Ah, não, vocês estão criando paranoia. Mas eu acho que isso é uma conscientização, é um trabalho de conscientização para É uma linha tênue. Por exemplo, né? Por conta do nosso estilo de vida, quando houve a pandemia, né? Eu ia perguntar exatamente isso. Nesses dois, vocês devem ter dado um salto fenomenal. Não, e eu não falo nem de conteúdo. Pensa comigo, entender. a nossa vida já estava tão estruturada dentro desse modelo que não houve pandemia para mim. Não teve mudanças. Eu continuei fazendo tudo que eu estava Olha que fazendo. interessante. Eu ia pra chácara, eu cuidava das minhas galinhas, eu corria nas estradas vicinais, porque eu já moro numa cidade pequena, menos adensada popularmente. Então, tem toda uma construção que me deixou muito mais robusto a um cenário como esse. Então, grande parte, a gente defende muito isso, que se você lentamente estrutura a tua vida para que você vá criando um sistema mais resistente, a tendência é que quando as coisas ruins acontecerem, elas acontecem. E não pense só em pandemia. Pense em, um desemprego, pense em uma doença na família. Uma greve de caminhões. Uma greve de caminhões, como já teve, Também. né? E são ciclos, né? Exato. Vão ter mais. Exato. Depois, eu queria até que você pegasse um gancho, Júlio, porque assim, o Júlio é um expert no assunto. O Thiagão tá ficando expert no assunto também. E aí, assim, o que o Rafael, o Alan, consegue aprender? Então, vocês já tiveram algumas interações de alguém pós-Covid, após agora as enchentes, falando, cara, graças ao que vocês me falaram, né? Eu cara, arrepia assim, só de falar. Olha lá, eu imagino, porque você vocês mudaram realmente a filosofia. Eu sempre digo que eu não posso ter noção do que a gente faz. O dia que eu entender o que nós podemos causar na vida das pessoas, eu vou parar de fazer o canal. Porque é muita responsabilidade. Né? É muita responsabilidade. Mas eu digo, né, Thiago, sem contar os relatos, né, cara? Mas Principalmente nesse último evento das enchentes, tivemos muitos relatos de Muitos. agradecimento e tal. Só que assim, a gente lê com uma perspectiva bem distante. Pô, obrigado, Porque eu se fico você feliz. entrar muito nisso, Mas você imagina, eu sempre uso isso, eu uso isso como exemplo para mostrar como isso enraiza na pessoa. A gente tem centenas de pessoas que tatuaram o canal em seus corpos. O brasão do sobrevivencialismo. Caramba. Então, assim, aí mais de centenas. Né? Então você imagina, pro cara tatuar uma marca que representa um ideal, né, que ele gosta, e vai ficar com ele o resto da vida, fala, caramba. Ou seja, esses internalizaram essa Pois é. filosofia de Eu digo vida. que acaba tendo uma identificação com Exato. vocês gigante por conta disso, né? Porque Assim, honestamente, tá? Eu faço o que eu faço porque eu amo o que eu faço. Eu não ligo para número de seguidores, para número de likes. Isso é uma consequência. Eu acho que, de certa forma, né, Thiago, uma das coisas que comprova que nós estamos há um bom tempo apaixonados pelo que a gente faz, porque a gente está 12 anos no mercado, né, no YouTube de maneira geral, e a gente está vivo, cara. Nós somos um dinossauro do YouTube, se for para pensar. Quando a gente se encontra com inscritos, o pessoal fala, pra te ter uma ideia de que a gente faz o que a gente gosta e é de verdade, o maior elogio que a gente recebe é: vocês são igual no vídeo. Exato. Olha que bacana. Assim, eu tenho certeza que a gente está criando uma parceria de sucesso e que, assim, basicamente começou ontem. Vão ter várias páginas, Júlio. Eu tenho certeza disso. Sim. E é um ganha-ganha, tá? Sim. E assim, começou ontem num bate-papo ali, que eu sou fã né, deles, sigo o canal, escuto o podcast e cheguei na humildade, né? Falando, pô, e aí? Eles também na maior humildade. Não, claro. Né, aí eu brinquei, né? Dei até uma garrafa garrafa térmica. Aí o Julião brincou aqui, falou assim: ó, agora eu quero a arma, qual que é a arma? Eu tô chegando de guindaste a arma pra esse cartuchão. Mas é muito legal, eu fico muito feliz certeza. por isso e eu acho que as próximas etapas são ainda mais interessantes. Hoje o Brasil ainda é muito carente de um conteúdo de alta qualidade didática. Você tem inúmeros especialistas, caras assim, ó, que é de cair o queixo, mas o cara não sabe fazer um vídeo massa. Um vídeo que chama a soma atenção da pessoa, entretenimento, captar, né? sabe? E o que a gente fez foi isso. Pra né? engatar o Exato. inscrito, a pessoa que tá assistindo até o final e ele entender realmente. Ele não tá vendo só a imagenzinha. Por exemplo, que hoje com os vídeos curtos é isso, o cara só vê haha e não esquece. Mas é pra entranhar mesmo, né? E dentro desse estilo que vocês criaram não, mas vocês estão abordando dentro da internet, dentro do YouTube, teve algum momento que vocês pegaram, cara, estou num momento de realmente dificuldade, teve algum desse momento que teve mais dificuldade pra vocês? É que a gente sempre se coloca sobre essas situações, né? A gente fez há algum tempo atrás a travessia da Praia do Cassino, né, onde é a maior praia do mundo, são 235 quilômetros caminhando com um mochila nas costas, eu e ele, né? Em 7 dias. 7
régua dias. deles de dificuldade é bem lá em Esse cima. ano a gente ia fazer, eu obviamente cometi o erro de cair de moto, machuquei o tornozelo, mas a gente ia fazer agora o desafio de 100 km caminhando na esteira. Eu já fiz anteriormente 60 km, foi bem legal. Então a gente sempre se coloca sobre situações como essa. E a gente fez até reality shows voltados para resiliência. Eu sou psicólogo, é a minha área de atuação, né? E a gente fez a ODR, que é a Oficina de Desgaste e Resiliência. A gente coloca várias pessoas para chegarem aos seus limites emocionais e físicos, para eles conhecerem o que é. Cara, você não se conhece se você nunca chegou no patamar de estar sem dormir, tremendo de frio e com fome. Você não sabe quem você é ainda. E a gente defende isso como uma necessidade básica, né? Eu fiz um curso uma vez que eram 7 dias de preparação para você caminhar por 7 quilômetros de brasa. E tem muito isso. Quando a gente atinge, né, o limite se expande. Eu tenho certeza que o limite dele vive se expandindo. E foi muito interessante, porque imagina eu te dar um desafio de atravessar 7 metros na acho na que eu vou brasa. precisar fazer um intensivo com eles, que eu estou me sentindo extremamente fraco nesse momento. Não, mas assim, ó, é importante lembrar que isso não nos torna melhor do que ninguém. Sim. Muito pelo contrário, né? Eu acho que uma coisa que eu observo é o seguinte: quanto maior é o conhecimento de um indivíduo, os maiores especialistas que eu conheci eram as pessoas mais calmas, mais legais, mais humildes. Porque esse cara não precisa provar nada pra ninguém. Que escutam mais também, né? Cara. Então, assim, eu uso esses caras de exemplo. Eu não preciso tu falar assim, eu sou forte. Cara, não preciso disso, cara. Conhecimento Entendeu? salva. Exato. Até na minha área, né, de resgate, até, por exemplo, se você se vê numa situação de problemas, você está fraturado, alguma coisa assim, conhecimento salva. Você fica menos nervoso, você sabe o que fazer. Porque se você não tem o conhecimento para isso, você mexe muito, você se prejudica. Você piora a A situação, execução Piora a acaba situação. sendo... Então, pelo menos você aprende a não piorar a situação, que já é um problema. Exato. Caramba. E é claro que dentro disso, puxando o gancho aqui de vocês, né? As armas estão muito conectadas com a ideia do sobrevivencialismo. Né? Nós Nosso temos primeiro pilar, né? nós temos 5 pilares. O nosso brasão, eles são riscos, né? Cada um desses riscos representa uma concepção, né? Então você tem o primeiro pilar, que é a defesa. Por quê? Porque se você morrer, não tem mais nada, né? Então todo sobrevivencialista precisa saber se defender. Seja com armas, com lâminas, com soco, ele tem que ser capaz de utilizar potencial letal para proteger a si e aqueles que ele ama, né? Depois da defesa, nós vamos para o resgate. Porque depois do combate você vai ter feridos. Então você vai ter que aprender a fazer manutenção das pessoas, cuidar de si mesmo, né? O Thiago fala muito disso. Autorresgate, principalmente. Ele deve ter te ensinado também, sempre, né? Estão aprendendo Sim. muito. A gente aprende um com o outro sempre, né? Um amigo afia o outro, né? Essa é a regra, né? Como vocês se conheceram? Puxa, longa história. Foi assim, eu em 2017, Aproximadamente. eu participava de uma equipe de resgate de selva. E a gente promovia um curso de sobrevivência para serviço, para realmente ver como é que é o perrengue. E como eu já era da equipe, eu topei com o canal, né? E vi que o cara estava fazendo um desafio de evasão de 30 quilômetros. E eu disse, esse lugar eu conheço, é perto da minha casa. Aí eu comecei, aí de repente o cara tem uma loja e tal. Eu falei com o pessoal, falei com o diretor, né? Eu só era administrador de campo, né? Mas eu disse, vou tentar, já que ele tá perto de casa. O rapaz tem quase 280 mil inscritos e gosta desse tipo de coisa que tem a ver conosco. Aí eu disse, vamos lá, vamos conhecer ele. Fui conhecer ele. Acabou Aí, acabaram aqui. Desenvolvemos um bromance. Julião, você estava explicando os dois. Será que era interessante continuar os três? Eu posso dizer de forma vai lá. direta, ó. Então é defesa, resgate, sobrevivência, porque depois de você partir do imediato, a sobrevivência, cara, e aí? Você sozinho no mato, o que você faz? Você sozinho na cidade, quais são as alternativas, né? Depois da sobrevivência, você já sai do urgente e você vai para autossuficiência. É um dos pilares básicos do sobrevivencialista, que é criar seus próprios recursos, estruturar suas próprias casas. Nós, até dezembro, vamos construir nossas próprias casas para morar lá no nosso rancho, né? Então é tudo desse jeito. Esse autossuficiência, ela é infinita. Ela é utópica, Exato. né? Porque se for para pensar, eu nunca vou ser capaz de, sei lá, fazer uma placa-mãe de computador, entendeu? Mas o seu objetivo é sempre estar almejando, estar o menos dependente possível de outros sistemas, né? Como eu sempre digo, aqui em São Paulo, se a concessionária desligar a água, você morre de sede. Para mim, isso é inadmissível, entende? Então você vai correr atrás para ter a sua própria capacidade de prover os seus recursos. Não dá como garantido né? sempre. Né? Eu não coloco a minha vida e a vida dos meus na mãos de outros. É isso.
E a família todas de vocês compartilha dessa filosofia? Sim, todo mundo vive a mesma ideia. Cara, internalizou isso aí também já. Eu tenho 2 filhas e a minha filha tá com 6 anos, já tá no jiu-jitsu, a gente já tá construindo essa ideia. Guerreira. E é interessante porque o último pilar, que é aquele que cruza todos, ele é a liberdade. Ou seja, um sobrevivencialista só pode ser sobrevivencialista se ele reconhece o valor da liberdade individual, de si mesmo, de reconhecer onde o respeito do outro termina e começa o seu respeito, né? A regra básica é que respeito é bom e conserva os dentes, né? Então a gente leva isso muito a sério, né? Então, geralmente os sobrevivencialistas, eles são muito pontuais na forma como eles falam, né? Então assim, a nossa linha está aqui. Se você cruzar, eu não posso ajudar. Por exemplo, o pessoal sempre fala assim, Júlio, se uma crise acontecer, eu vou lá bater no teu rancho. Se você pular a porteira, eu te mato. Basicamente, sabe, porque isso vai interferir no seu dia a dia, como você vai a concepção é essa. Então, o Don't Tread on Me não bata na minha porta. Assim, e não é porque eu sou um babaca. O tempo de ajudar, o tempo de ensinar é agora. Exato. Se você não fez nada depois de 12 anos ouvindo o Júlio falar, não vai ser agora que eu vou te ajudar. Entende? Então essa é a forma como a gente trabalha. E esses pilares, eles conduzem a gente, né, Thiago? Exato. E também eles são englobados por um brasão, né? Por um escudo. Né? Que a gente denominou como a resiliência, né? Porque toda dificuldade você tem que se manter forte. Sim. Então aí que você conhece as pessoas, né? Você tem que se ancorar. Falou, no extremo que você leva a pessoa, que você vai realmente conhecer o que ela é capaz, como ela se comporta, e enfim. É onde ela vai, né? E isso, cara, derivou para uma construção muito mais complexa. Hoje a gente já tem praticamente um sistema de sociedade interna, né? Onde você tem, por exemplo, o sobrevivencialista começa no indivíduo, depois ele vai para a família, uma junção de várias famílias forma um clã, ou a junção de vários clãs forma uma teia. E a gente tem isso espalhado por todo o Brasil, cara. É muito legal. São Paulo. Como vocês avaliam isso no Brasil? Vocês acham que ainda é um caminho longo? Vocês acham que o país hoje está no caminho de ter essa filosofia cada vez maior? Cara, são 210 milhões de habitantes, temos quase 3 milhões no nosso canal. Isso indica alguma coisa. Com certeza. Há uma necessidade. Estatisticamente, eu acho que poucos aplicarão. Né? Mas é isso, a gente é trabalho de formiguinha. Mas é aquela história, a gente já recebeu relatos de um cara que, Júlio, cara, há trocentos anos atrás eu vi um vídeo de vocês ensinando a fazer uma manobra de Heimlich, salvei meu filho. Olha isso. Olha isso que é bacana. Então assim, pagou já o canal. Pra mim já deu, né? E é aquela que você falou também, né? Não quero essa responsabilidade também de salvar a humanidade. Não, né? Nem de louco, mas cara. é mostrar como que a filosofia que vocês adaptaram pra vocês pode contribuir pra Cara, nós famílias, passamos né? por várias áreas diferentes. E eu não digo isso de forma difamatória, mas eu vi muita gente se corromper por like, se corromper por ego, sabe? Porque é uma área que é muito perigosa. Você imagina, cara, que chega um determinado momento onde o que você postar vai ter alguém, pô, que massa, você é incrível. Se o cara leva isso a sério, ele cria um complexo de Messias. E a gente não tem esse interesse. Nós somos pessoas normais fazendo algo que você pode fazer também. Um crescimento totalmente orgânico. Total. Nunca fizemos nada impulsionado. A gente estava falando um pouquinho dos equipamentos também. Me explica um pouquinho melhor, porque eu tenho certeza, eu comecei a seguir vocês também por causa disso, né? Escutar os podcasts, por causa daqueles equipamentos diários, né? Me explica um pouquinho uma grande parte do sobrevivencialismo é o que você carrega. Né? Porque, imagine, se você não tem o mínimo com você só tem seu corpo e suas habilidades. Então, o que você pode fazer? Você pode carregar, né, Thiago, o nosso EDC, né? EDC é um kitzinho diário que você monta, dependendo de como é a sua disposição de roupa, de carregar. Você tem ali, para englobar todos esses riscos que a gente fala, né? Aqui um kit de primeiros socorros, um kit de fogo, uma lâmina, uma ferramentinha para te usar, de repente a tua bicicleta estragou, tu consegue apertar um parafuso, que seja. E não precisa esse pensar everyday muito. carry é pessoal. O do Júlio é um, do Thiago é outro, o do Rafael vai ser outro, do Alan Porque assim, cada um tem demandas diferentes. Não há nada mais trágico do que você receber uma encomenda e não conseguir abrir uma caixa, cara. E eu sei que todo mundo passou por isso aqui. Claro, claro. Exato. Então assim, tem um canivetinho contigo. Que seja um multitude, não é pra eu vou me defender, não. Cara, é pra cortar um negocinho, tirar a sujeira da unha, entendeu? E vou falar, esse cara que geralmente tem essa ferramenta que as pessoas falam, porra, não tem. Você fala, porra, você é um cara preparado. Pô, você dá até inveja, né, do cara. A história é sempre assim, ó, pra que andar com tudo isso aí, cara? Aí o dia precisa, Julião, vem cá. Ele vai ter. Por favor, chama ele ali, que senão eu não vou conseguir. Aquele cara é doido, ele tá cheio de coisinha.
faltou aqui um canivete empresta. Então é isso. Então, assim, não só equipamentos, como as próprias roupas. As roupas são uma linha de defesa muito importante também. Então a gente gosta muito de roupa técnica, né? Pô, essa aqui tem proteção solar, não tem, Thiago? Essa aqui, proteção. Bobeira, cara. É bobeira, mas você imagina se você tá ferrado, tem que ficar andando no sol o dia inteiro. O cara não precisa passar um protetor porque ele já tá preparado. Propriamente para trabalhar, né? Hoje a gente trabalha, Exato. a gente tem o nosso rancho, né? Não sei se vocês conhecem lá, a gente faz tudo que precisa, a gente tenta fazer o máximo possível lá por nós, sem contratação. E trabalha direto, a sol a pino, é um chapéu, isso aqui. E Então, assim, são tem pequenas coisas, né? Que viabilizam que você consiga ficar melhor. Né? Até uma dúvida, nós abrasileiramos esse termo, a gente usa EDC aqui no Brasil ou tem um termo brasileiro? Todo mundo conhece como EDC, que é o Everyday Carry, né? Que é aquilo que você carrega todo dia, né? A gente até pensou, quando a gente explica, a gente fala que é um kit de porte diário. Né? Só que a sigla pegou EDC e vai ficar EDC. E é claro que aí você tem outros termos, você tem uma go bag, que é uma mochila que te sustenta de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Perfeito. E assim, você tem ali uma capinha de chuva, uma barrinha de cereal, uma coisinha, um power bank, que é o mínimo para você não passar perrengue desnecessário. Cara, entendeu? eu vou sair daqui, eu vou tenho montar certeza. o meu EDC. Vai mudar Ó, tem um monte de marca aqui já pra você comprar. Eu tô com um monte de expositor aqui, eu já vou fazer, cada um tem o seu, né? Você monta o seu, eu monto o meu ali. Depois eu mostro, aí eu vou vir com uma mochila gigante aqui assim. Mas é isso, interessante é isso, começa com muito. O cara vê assim, se vê com um peso danado, e aí ele vai ver, na experiência, ó, isso aqui eu não usei, eu não precisei, isso aqui eu preciso de menor. E aí tu vê quando tu vê que tá assim, ó, liso, mas tá dica preparado. boa, né? Você, pô, a gente, né, não conhece, não é do ramo, não está adotando essa filosofia ainda, vou sair aqui, vou fazer meu EDC, e aí de repente você vai começar a avaliar, pô, isso aqui Mas não precisa tanto. É inversamente Isso aqui- proporcional. Imagine que assim, ó, quanto menor conhecimento, maior quantidade de equipamentos. Conforme você acumula conhecimento, você enxuga a quantidade de equipamentos. Então é uma balança inversamente proporcional. Isso acontece com todo mundo. Essa experiência Porque, de você utilizar uma cara, ferramenta depende- menor para fazer várias De repente você fala assim, atividades. vou comprar um multitool que tem um machado pra carregar no dia a dia. Aí o cara tá um mês carregando e diz, cara, por que eu vou fazer isso aqui, mano? Vou entrar no comprar um portal de canivetinho. compras, não vou E falar você o nome tem do site, muito disso, né? Eu acho muito interessante que ele tem até algo que ele pra gerar fogo, né? Você tem uma. Sim. Então é muito interessante. É porque isso é o pilar da sobrevivência. Eu preciso garantir o mínimo. Abrigo, calor, comida, água. Cara, sabe Entende? quem vai adorar Vale. esse episódio? A Maria Eduarda, que é a nossa menor aprendiz na CBC. Ah, é? Porque ela tem 16 anos, Ó. a gente contratou ela porque ela é escoteira. Vai. E aí, ela tem muito essa pegada, muito mesmo. Ela veio aqui ontem na Se ela é feira escoteira, a autorização ela do já pai tá em dela, casa. ela adorou a feira. É que assim, a regra básica, ninguém lembra disso. Escoteiros foram... O escotismo foi É outra criado visão. para preparar crianças para a guerra. Certo? Então, ela já é uma combatente. Não, ela fala no CBC, ontem eu tive que descongelar um frango na beira do rio. Sim. Aí você fala, como? Entendeu? Então é muito essa pegada. Grande cara. parte dos escoteiros já são sobrevivencialistas. Minha filha Beatriz vai ter que fazer Vai um entrar, curso já de vai escoteiro entrar. Ó, eu digo, amanhã, semana que vem. vale muito. Cara, se 12 você anos. tem a oportunidade, levem as crianças para escotismo. Cara, eu fui escoteiro, mudou a minha vida. Traz uma concepção de valores, de técnicas, de aplicação prática. Mais importante, te ensina a trabalhar em grupo, a lidar com frustração, a competir. Cara, escotismo pra mim, assim, ó, é uma divisão de mares. Você tem algumas dicas aqui em São Paulo? Porque vocês estão em Santa Catarina, certo? Sim. Camboriú lá. Então, é Balneário Camboriú mesmo que você Não, tá... nós estamos em Antônio Carlos, a 30 perdão. quilômetros de Florianópolis. Certo. É. E aqui, você tem alguma dica dessa parte de São escoteiro Paulo? em São Paulo? Tenho. Boas escolas? Vocês ficam Tem uma ótima dica pra você. Ótima Confortáveis em falar? Tá preparado? Tá preparado? Preparado. Eu acho que eles não estão Preparadíssimo. preparados. Saiam de São Paulo. Eu imaginei. Por isso que eu perguntei. Vamos sair de São Paulo então, pô. Fazer o quê? fácil aqui, né? Cara, assim, São ó, Paulo é um ambiente que eu não entendo. facilita. Na hora que você perguntou se tá em Florianópolis, eu falei, não, ele não vai falar Florianópolis. Não. Eu falei, não, olha, eu tô... Cara, assim, ó, eu reconheço a importância de São Paulo como a terra das oportunidades. Mas é um lugar que não faz sentido. Porque aqui, onde nós estamos agora, imaginemos assim, ó, vou sonhar longe, tá? Sei lá, uma explosão solar, acerta o planeta, quebra toda a nossa grid de energia, todo mundo aqui vai morrer. Como é que você sai daqui, cara? Quais são os recursos que você encontra numa terra estéril como essa? Tudo que você tem aqui foi trazido de algum lugar. Eu não consigo, eu venho para São Paulo para incursões. Vou fazer uma missão e vou embora. Porque eu não consigo encontrar, até como psicólogo eu digo, eu não consigo encontrar
como desenvolver uma vida saudável vivendo aqui. Para mim é assim, um enigma. Mas você toca sempre o seu limite. Quando você vem pra cá, você fica bolando alternativas. Nossa. É incursão, sim, mas... avaliando todo o cenário. Eu vou ter que fugir pra Embu. Porque assim, entenda, senhores, que a gente passa grande parte dos nossos dias num lugar onde só os pássaros falam com a gente, né? Suave, no máximo a gente vê a égua lá no fundo, né? Isso aqui pra gente, assim, é uma ruptura, né, cara? Mas assim, o que é interessante é muita gente, né? Muita gente. E o mais desconectada possível. É. Quando menos gente, mais conexão. É. Eles ficam distantes. Hoje, eu tô no hotel, a pessoa entra no elevador, eu dou bom dia pra ela. Ela tá no celular. Se eu não falasse nada, ela ia continuar como estranho. No mesmo metro quadrado. É que assim, entenda que a gente tem que escolher o que a gente aceita e o que a gente não aceita. Eu não aceito passar por pessoas na rua e fingir que elas não existem. Isso pra mim não é humano. Eu entrar no elevador e fingir que não tem ninguém do meu lado, isso não é humano. Ô, Júlio, e é importante você olhar até a reação também, até como sobrevivencialismos, o jeito que essa pessoa está se portando, o fato de falar bom dia, você já está analisando um pouco da... Todas essas pessoas são ameaças. Sim. Entenda Então, que, esse ponto. quando eu digo isso é porque, quando você vive uma vida vulnerável, não é porque você é mau. Por exemplo, né, imaginemos que você está na tua casa, deu alguma coisa muito errado, né, pandemia, etc, acabou a comida. Tua filha está chorando de fome. Você pediu pro vizinho e ele não quer te dar comida. Você vai se tornar violento, cara. E eu não vou condená-lo por isso, mas eu entendo. Entende? Então, assim, muitas boas pessoas que não estiverem preparadas serão destruídas moralmente a fazer coisas terríveis em uma situação de necessidade. Olha a oportunidade, Eu não quero isso. Né? Olha Entende? a oportunidade do que acontece aí. Muitas pessoas boas começam a saquear. No Rio Grande do Sul, o lamento que é tudo que aconteceu e pessoas saqueando. Pois é. Comportamento como, né? A mesma pessoa que estava caminhando do teu lado na Pois rua, é. civilizadamente. E muitas vezes é Outro dia tá desespero. saqueando. É desespero. Talvez não Sim. seja. Talvez seja, mas talvez não seja malevolência. Talvez seja desespero. O cara não tinha nada em casa, tinha que comer. Ninguém dá comida pra ele, ele vai roubar. E eu entendo. Não justifica, mas explica, né? Então, quando eu olho pra uma cidade como essa, eu vejo uma grande armadilha. Porque se você cortar as linhas que mantêm esse organismo vivo, isso aqui vira um apocalipse, vira um inferno na Terra, cara. Vai ser gente comendo gente. Pelo número de pessoas, pelo Exato. comportamento que elas que tem aqui já Exato. diariamente. Né? Faz o seguinte, pega um cachorro e cria ele num quintal de 100 metros quadrados. Ele vai estar feliz. Coloca 200 cachorros no mesmo quintal. O que vai acontecer? Vai começar a se morder, vai ter briga. Não dá, cara. Eu não acredito que seres humanos foram desenvolvidos para viver em megalópolis. Nós criamos a concepção de pequenas comunidades. E é isso que a gente tenta fazer. Exato. Eu tenho relatos, por exemplo, de pessoas, esse negócio de se preparar é coisa de louco. Né? Em São Paulo, é um relato de parente de inscritos. Não, vocês são loucos, vocês ficam se preparando. Qualquer coisa aqui tá toda, tem o iFood, tem o restaurante. Pandemia fechou o restaurante. O cara nem cozinha. Pior que eu acho que é... Assim, Entendeu? eu sei que às vezes é um pouco de preconceito, mas a nova geração tem mais pessoas ligadas a essa parte de tecnologia, de comodidade e menos propensão para ser sobrevivencialistas. Existe um termo que eu gosto sempre de manter na minha mente, que é a juvenoia. Juvenoia é a tendência de gerações mais velhas a falarem mal das gerações mais novas. É verdade. Pronto. Não, mas Pumba, eu tomei. Continua em pé. Não é uma eu crítica. entendi. Eu digo pelo seguinte, só que, de fato, estamos passando por um momento social que nunca foi visto na história. Nós temos hoje pessoas que estão sendo criadas com um pedaço de vidro nas suas frentes e elas não reconhecem a vida como nós reconhecemos. Eu acho que elas não são nem apresentadas para esse tipo de vida. Nós somos os últimos híbridos que conhecemos o mundo sem internet e conhecemos o mundo com a internet. Quem está nascendo agora, ele Só não... conhece, assim... Entenda que é a mesma coisa que eu falar pra você que você vai voltar pra 1200 pro tempo da medieval e vai ter que viver lá. Você não tem ferramenta pra isso, entende? Essa é a grande concepção que eu acho que a gente tem que levar na nossa visão. E eu acho que a gente tem que olhar isso de uma forma otimista. O que eu faço no YouTube? Eu pego um tema que talvez seja chato, vamos fazer um teste balístico. E eu tô lá, o Julião, e aí, gurizada, vamos fazer isso e tal, tudo mais desenrolado, pra atrair esse guri, pra ele gostar do que a gente faz. É uma questão e tirá-lo. socioeducacional, É um né, resgate de uma ovelha desgarrada. E você sente entende? que então a adesão desse pessoal é maior do que a conversão muito maior. Porque que moleque não gosta de ver eu atirando num botijão de gás? Exato. Mas veio pelo... eu gostei porque era divertido assistir vocês. E aí, de repente, eu me vejo
cara, eu preciso me preparar para isso. Vocês têm o poder de atração É. para chegar e apresentar esse método, essa filosofia de vida de uma forma mais Suave. atrativa, tranquila. Porque assim, cara, essa área, infelizmente, tem muito Rambo wannabe, assim, sabe? O cara, não, eu sou um especialista, eu sou... Não cola mais, cara. Isso não... Sabe, aquela ideia do Rambo mesmo, não cola. Somos pessoas, somos Cara, boas mas pessoas. eu achei né? incrível essa conversa mesmo, porque essa questão de lidar com as pessoas, essa questão do elevador realmente é algo que às vezes passa todo dia na nossa cara, a gente não percebe. É verdade. Né? O cara já tá no automático, né? E às vezes eu passo pelas pessoas, bom dia, Só as cuidado, pessoas tá? Não responde. Aí depois eu falo, cara, mas eu tenho que falar bom dia pra todo mundo, vai achar que eu sou louco também, né? Bom dia, bom dia. Mas por outro lado, cuidado. É. Porque se você começar a perceber a dissonância cognitiva que você vive hoje, você vai ter que tomar uma decisão de mudar de vida. Vai ser um choque já de realidade. E aí você vai ter que pagar o preço, cara. Não vai se permitir mais ficar nesse Entende? contexto, né? Exato. Na hora que você perceber o que eu estou fazendo aqui, bem-vindo ao meu mundo. Caramba. Tá ferrado. Ah, eu vou preparar já a mudança. E Guilhão, vou pegar um apartamento grande. muitíssimo porque obrigado, Thiagão, pelo bate-papo aqui. Eu acho que a gente ficaria que isso, cara. horas Eu e agradeço, horas, muito bom. né? Então foi muito produtivo. Queria até, em forma de agradecimento aqui, né? Você quer pedir casamento, pô. Não. Eu quero mudar de vida agora. Sobrevivencialismo. Né? Olha só, uma cara. medalha, Olha você só sabe que que a legal. cultura que tem, né? Da Challenge Coins, né, cara? Challenge Coisa Coins, linda, hein? perfeito. Olha Coisa só. linda. E o mais incrível é que ela desaparece. Ah, não, o cara é mágico ainda, meu. Isso! Pum, minha cabeça agora. Começou com palmas e vai terminar Terminar com palmas. Obrigado, gente. Gente, obrigado, viu? Valeu, Obrigadão. obrigado, pessoal. Até o Valeu próximo demais. CVC Cast aí, ativa o sininho, curta também, vai aparecer o canal deles aqui do YouTube. Sigam eles, papo demais. Obrigado, senhores. Valeu, gente. Valeu. Um abraço. Cara, faz isso de novo. Caralho. Foi aí que eu fiquei amigo dele.